Quando você lê um negócio desse, você fala, pô, mas quando você vai para o contexto da época de Jesus, na terra de Israel, o pessoal andava descalço ou de sandália em chão empoeirado. Então todo mundo, quando chegava na casa de uma pessoa, em vez de servir um cafezinho ou convidar para sentar, você quer um suco, a primeira coisa que fazer é lavar o pé da pessoa. É uma maneira de ser hospitaleiro e receber bem. Se o sujeito era uma pessoa de condições mais especiais, assim, bem, ele tinha um empregado, um servo que fazia isso, senão o próprio dono da casa fazia isso. Então Jesus vai na casa de um cara chamado Simão, por exemplo, em Lucas capítulo 7, chega lá e reclama, Simão, eu vim aqui e você não lavou meu pé. Por que isso? Ele está com frieira? O que houve? Né? Qual o problema? O que está rolando? Você não entende. Então, quando você compreende esse cenário, é muito mais do que a questão linguística, mas que é uma diferença gigantesca. Mas do ponto, assim, existe alguma coisa que... E aqui eu estou falando do ponto de vista linguístico. Esse do contexto geral, eu suponho que teólogo, estudar teologia, estudar a religião cristã, de uma forma geral, você acaba pegando isso, né? Você meio que estuda isso para valer. Agora, do ponto de vista linguístico mesmo, assim, do que está escrito, a tua percepção da Bíblia e coisas que você acreditava ter entendido mudaram quando tu... Ah, sim, com certeza. Com certeza muda. Por quê? Porque você percebe... um exemplo, né? Você percebe que certas coisas que você entende dentro do contexto da língua portuguesa, quando você lê no hebraico, ela tem matizes e perspectivas diferentes. Um exemplo bem doido, assim, para a gente realmente ficar maluco, é que a gente está acostumado a uma construção verbal baseada em tempo. Então você fala, eu conjuguei o pretérito perfeito, o imperfeito, o futuro, o presente. O hebraico não é assim. O tempo é secundário. Isso quer dizer que uma forma verbal ela é entendida a partir do que é chamado na gramática de Aktionsart, o aspecto verbal. Se a ação é acabada ou inacabada, isso é que importa. Consequentemente, a mesma forma verbal no hebraico, a princípio pode ser traduzida no presente, no passado ou no futuro. Entendi. Aí dá um nó na cabeça da pessoa. E aí você fala, como assim? Então, eu posso dizer para você o seguinte, uma ação acabada, né? Uma acabada está no passado, inacabada está no futuro. Então você tem o perfeito e o imperfeito, o completo e o incompleto. Mas eu posso dizer para você de uma ação acabada no futuro. Amanhã terei lido esse livro. A ação é acabada e o tempo é futuro. E aí, para você lidar com isso e saber qual é a melhor maneira de traduzir, é um desafio, tem outros elementos lá. Outra coisa muito doida, por exemplo, a coisa mais especial que você tem no Antigo Testamento é revelar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? YHWH, que se tenta dizer Yehová e Yahvé, né? O que é essas 4 letras? Elas são mais ou menos a essência do verbo ser em hebraico. Só que, quando a gente pensa como é que Deus falou do seu nome, ele disse, Erie Asher Erie. Todo mundo fala, Deus disse, eu sou o que sou. Peraí, mas não tem presente no indicativo no hebraico. Então não existe eu sou o que sou. Então, literalmente, o verbo significa... A gente traduziria, eu serei o que serei. Mas como assim? Por que Deus está dizendo isso? Porque a descrição hebraica, ela não é estática. Ela não é uma aula de filosofia de Aristóteles, da Grécia. Deus está dizendo, eu serei o que eu decidi ser. Ou seja, eu sou incontrolável. Ninguém me manipula. Eu não sou um ídolo pagão. Além dele ser, digamos assim, a essência de tudo, ele é o eterno, ele é aquele que será o que ele decidir e ninguém tem domínio sobre ele. Puxa, nossa, isso imaginei nada disso. É muito mais rico. Então, aí quando você lê o Apocalipse, vê quando Jesus fala, né, da sua volta, ele diz, vai se referir àquele que era, que é e não que será, que há de vir. Porque é no eixo do tempo aquele que é o eterno, aquele que decide, independente do possível controle humano, que é o grande problema do paganismo. O paganismo, você pega o ídolo, você faz uma negociata com ele. E você fala, eu te dou isso, você me devolve aquilo. E com o Deus único não rola desse jeito. E Sayão, você mencionou aí, a gente estava falando até agora sobre
o verbo especificamente, que no hebraico não tem o presente, passado e futuro de uma forma tão definida como a gente tem no português. Isso. Correto? Nesse sentido, e aqui eu vou viajar um pouco, você acha que tem algum tipo de genialidade divina na linguagem mesmo, que de forma a ser amplo o entendimento, de poder querer dizer mesmo passado, presente e futuro em algum versículo específico? Eu acho que a questão é a seguinte: quando a gente pega essa dimensão cronológica organizada que a gente tem, que é talvez um ponto de concentração das línguas europeias, no ambiente hebraico isso tem valor, mas não tanto quanto aqui, não é o fator fundamental. Então, o que me parece é que o hebraico é mais simples e denso ao mesmo tempo, e que você precisa de uma atenção maior para olhar aquilo e ver qual que é o elemento. Então, quando você estuda e analisa o texto como um todo, e quando você olha o contexto e as relações